Hoje eu vou te contar por que o seu nível de inglês do cursinho não é real e por que ninguém te conta isso. Então, antes de fazer qualquer curso, assista esse vídeo até o final. Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Olá, meu nome é Giovana Barino, eu sou professora de inglês há mais de 18 anos e eu tô aqui para bater um papo sério com você sobre por que o seu nível de inglês que você tinha lá no cursinho de inglês que você fez e tal, no testezinho deles lá, ou o nível que você completou com eles, não é o seu nível de inglês real e por que isso choca muitos alunos. O que está acontecendo ali? A realidade é que muitos cursinhos e os testes de nivelamento desses cursinhos não estão te avaliando corretamente. Eu vou te explicar por que isso está acontecendo e também vou te informar como que você sabe que um teste, um nivelamento, uma forma de validar o seu nível de inglês realmente vai ser válido para os seus planos no futuro. Saber disso é extremamente importante, especialmente se você tem planos de vida que envolvem o inglês, como estudar ou morar no exterior, ou até se você tem planos como fazer uma prova grande, como o IELTS, por exemplo. Antes de eu desmistificar absolutamente tudo, eu preciso te explicar um conceito que você precisa saber para entender tudo que eu vou desmistificar. O conceito se chama Common European Framework of Reference. Ele é um padrão europeu utilizado para descrever níveis de inglês. Ele é utilizado na Europa e em muitos outros países. Esse também é o padrão utilizado em várias provas de proficiência, testes que validam o seu nível de inglês para, por exemplo, entrar em universidades, como Harvard, Cambridge, Yale. As provas de proficiência que essas universidades costumam pedir são provas como o IELTS, o TOEFL, o CAE, o CPE, que são provas que utilizam nos seus resultados o quadro comum europeu de referência para línguas, ou seja, o Common European Framework of Reference. O Common European Framework, ele na verdade tem 6 níveis, ok? Então, nesses 6 níveis, a gente encontra aí, primeiro, os níveis básicos, que são o A1 e A2, tá bom? Eles descrevem as pessoas que estão mais ali começando o aprendizado de uma língua. Depois disso, a gente vai para o nível intermediário, que eles separam em B1, B2. B1 sendo um nível mais próximo do básico e B2 mais próximo do avançado. E por fim, a gente tem ali uma última camada, que é a camada do avançado, que a gente vai ter os níveis C1 e C2, sendo o C1 mais próximo do intermediário e o C2 o nível mais alto de inglês que uma pessoa pode conquistar de acordo com o Common European Framework. Afinal, por que eu tô te explicando tudo isso? Porque você precisa entender que existem outros padrões de teste sem ser o padrão de teste lá do seu cursinho. E aí vem o ponto que quase ninguém te conta e que o cursinho provavelmente não te contou. A grande maioria das escolas, ou seja, dos cursinhos de inglês no Brasil, não utiliza o Common European Framework of Reference para nivelar os seus alunos. Eles costumam criar o próprio teste de nivelamento deles e também criar os próprios níveis dentro do curso. Então, quando eles dizem lá que você terminou o curso, que você está no avançado, muitas vezes não é um avançado real do Common European Framework, mas é um avançado do nível deles, do sistema deles, da metodologia deles. E muitas vezes esse avançado do sistema, da metodologia deles, chega ali perto do intermediário do Common European Framework, entendeu? Ele acaba não chegando num avançado real. Esse avançado real que tem lá no Common European Framework, ele é importante por quê? Porque as grandes universidades que eu mencionei anteriormente, como Harvard, Yale, Cambridge e várias outras, elas vão utilizar a Common European Framework para nivelar os alunos que podem fazer entrada nos cursos, seja mestrado, doutorado, graduação ou qualquer outro tipo de curso de extensão que você faria dentro dessas universidades. Eles vão precisar nivelar os alunos porque os cursos são dados em inglês. E aí eles precisam ter certeza que todo mundo que vai entrar naquela turma tem o nível adequado para acompanhar a turma. Por isso, eles precisam de um nível que seja internacionalmente conhecido, que é o nível do Common European Framework. Não dá para você bater lá na porta de Harvard. Ei, Harvard, tudo bem? Quero estudar aqui. Eu tenho aqui tal diploma do meu cursinho. Meu cursinho é Let's Speak English lá da minha cidade, que é Pindamonhangaba, lá no Brasil. Esse nível aqui, você sabe qual que é, né? Imagina, né, gente? Imagina se chega uma pessoa de qualquer outro país, da China, da Índia, do Japão, da
Coreia, de vários lugares, e vira pra você, você conhece esse cursinho aqui da minha cidade que tem esse nível tal? Aí você vai ficar, não conheço. Então não tem como a gente esperar que Harvard conheça o nível lá do seu cursinho, da sua escola, entendeu? Eles vão precisar ter um padrão internacional. É por isso que muita gente que tem lá o diploma do cursinho, que diz que ela é avançado, terminou o cursinho de inglês, nossa, que legal, quando vai tentar a entrada numa universidade no exterior, não consegue entrar na universidade. Por quê? Porque a entrada na universidade exige um nível mais alto do que aquele nível lá do cursinho, do diploma do cursinho. Essas universidades no exterior, elas vão pedir uma nota alta no IELTS, no TOEFL, em provas que realmente utilizam o Common European Framework para te nivelar. E quando a gente compara lá o nível do cursinho com o Common European Framework, não tá batendo, entendeu? Na maioria das vezes, o avançado do cursinho não chega nem aos pés do intermediário do Common European Framework, do nosso padrão europeu. É por isso que você precisa ficar esperto, tanto com os cursos quanto com os testes de nivelamento que você encontra por aí, para você não cair numa falácia de que você tá num nível X, mas na verdade, se você quiser fazer qualquer coisa ao redor do mundo, esse seu nível de inglês, ele não se sustenta. Se o cursinho que você está fazendo o teste de nivelamento falar que utiliza o Common European Framework, você tá ok, você sabe que a sua nota vai ser real. Mas se eles não falarem nada ou nem souberem do que você tá falando, esse seu resultado provavelmente não é tão real assim quando chega lá na vida real, no exterior real, em falar com pessoas em outros países, em viajar pra Europa, para os Estados Unidos, para outros lugares, entendeu? E eu tô avisando isso aqui nesse vídeo porque o que acontece? Imagina quão frustrante não é, e eu sei que acontece com muita frequência porque eu recebo mensagens dessa, mas imagina quão frustrante não é você fazer todo um plano pra sua vida, seja de estudar no exterior ou morar no exterior, e aí decidir se preparar para uma prova tão difícil como o IELTS para você conseguir transformar esse plano em realidade. E assim, além de ser uma prova difícil, ela também é uma prova cara. Nesse momento que eu tô falando com vocês, a prova do IELTS tá custando por volta de R$1.200. E tem chance de ficar ainda mais cara, entendeu? E o resultado da sua prova do IELTS não ser como você esperava, porque você tinha expectativa de ter aquele nível lá do cursinho, né? O avançado que o cursinho me falou. Então eu achei que o cursinho falou que eu era avançado. Eu queria fazer essa prova do IELTS e eu tirar um notão, né? E não consegui tirar um notão. Caraca, eu tô frustrada, agora eu vou ter que fazer outras coisas. Estão me falando que eu vou ter que estudar. Nossa, meus planos foram por água abaixo. Por isso que é crucial você saber o seu nível real de inglês considerando a Common European Framework of Reference. Assim, você sabe onde você tá hoje, qual o seu nível real hoje, e você pode traçar o melhor plano para você conseguir realizar os seus planos futuros, né? Os seus planos de vida. Tá, Gi, mas e agora? Como é que eu descubro o meu nível de inglês nesse negócio aí europeu que você tá falando? Eu não quero ir lá na Europa, não. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui pra te ajudar. Eu tenho um teste de nivelamento que é de graça e está 100% dentro dos moldes do Common European Framework que você pode fazer agora mesmo. Eu, como professora de inglês, que sempre preparei alunos para IELTS, eu sofria muito com essa questão dos testes de nivelamento errado, do aluno vindo, chegando pra mim, falando, eu já quero me preparar pro IELTS, porque eu tenho tal nível aqui no meu cursinho. E aí, quando eu pedia pra ele, pra gente validar o nível de inglês dele, não era real, né? E aí, o que acontecia era muito frustrante. Por isso, eu já criei um teste de nivelamento dentro da Common European Framework para vocês poderem fazer esse teste, saberem o nível real de vocês e não chegarem para mim super, esperançosos de que a coisa ia dar certo, e aí eu ter que falar pra vocês, então, a gente precisa estudar um pouquinho de inglês antes pra conseguir fazer tudo dar certo e tal. O seu resultado no nosso teste de nivelamento vai ser o seu ponto de partida pra você realizar os seus sonhos no futuro, ok? Se você quer, por exemplo, estudar ou morar no exterior, você vai precisar fazer o IELTS. Ou talvez alguma outra prova de proficiência. E pra se preparar pro IELTS ou outra prova, você precisa saber o seu nível real, atual de inglês através da Common European Framework of Reference. Esse resultado no teste de nível vai te dizer se você está perto ou longe da nota que você precisa alcançar no IELTS ou no TOEFL ou qualquer outra prova que você quiser fazer para você realmente conseguir realizar os seus sonhos que envolvem o inglês. Se você, por exemplo, estiver um pouco longe da nota que você precisaria no IELTS, se o seu nível de inglês está um pouquinho mais básico,
não se preocupe, ainda assim vai ser o seu ponto de partida saber essa nota, porque ela indica que você precisa melhorar o seu inglês. E se você precisa melhorar o seu inglês, você precisa saber de onde você tá partindo para você não começar, por exemplo, um curso lá do básico de novo, desde o princípio, sendo que talvez você precisa melhorar seu inglês, mas você já pode partir ali do intermediário. Você já vai poupar bastante tempo. Lembrando que esse teste é gratuito. Deixa eu repetir, gratuito. Você pode fazer o nosso teste de nivelamento sem custo algum clicando no link abaixo aqui na nossa descrição. Separa aí uns 20 minutinhos para você fazer o teste, para você ter certeza que você vai conseguir fazer com calma, não fazer tipo muito apressado também. Corre lá para descobrir o seu nível real de inglês. Agora eu tenho certeza que você tá muito mais esperto e não vai cair mais nessa ladainha de falso avançado. Com esse teste de nível e o nosso resultado, você não vai cair em mais nenhum curso, teste ou qualquer situação que seja furada com relação ao seu inglês. E depois que você fizer o teste, por favor, deixa aqui nos comentários qual foi o nível que você esperava e qual foi o nível que você teve de resultado. Eu quero saber porque eu tenho certeza que para muitos de vocês vai ser uma surpresa. Um beijão e até o próximo vídeo!